Capítulo 193, Uma perspectiva diferente 1. Com essas palavras, Lito finalmente entendeu a mudança de opinião de Glória. Se por um lado ele achasse reconfortante que ele não teria que suportar um amor de cachorrinho insípido, por outro ele se sentiu ofendido. Você sabe como pegar o coração de um homem? Sua voz escorria sarcasmo. Eu não recebi tantos insultos de uma vez desde aquela vez que eu tripliquei a tarifa de cura para um comerciante por ser rude. Suas palavras fizeram Glória rir, mas ela não o deixou ir, nem ele tentou afastá-la. Eu não queria insultá-lo, acabei de dizer a verdade. Eu desafio você a negar qualquer um dos acima. Bem, sim. Mais uma razão para você não me considerar o cara certo para ser seu namorado. Especialmente depois de ouvir minha história. Apesar de ter apenas 12 anos, já estou uma bagunça quebrada. Se você quer se divertir, você pode ter muito melhor. Isso não é verdade. Ela segurou ainda mais apertado, como se ela estivesse tentando consolar. Primeiro, você não é meu namorado. Temos muito tempo para nos conhecermos melhor, vamos usá-lo sabiamente. Segundo, você é meu melhor amigo na academia por mais de uma razão. Sob essa concha cínica, você é gentil e carinhoso. Não importa quantas vezes tropeçamos e caímos, você estava sempre lá, estendendo sua mão para nos ajudar a levantar. Você até fez isso durante o primeiro exame simulado, depois que te tratamos como merda e quase te arrastamos pro fundo do poço conosco. Você me impressionou muito naquela época. É por isso que me juntei ao seu grupo mais tarde. Além de Solos e sua família, ninguém nunca tinha dito palavras tão gentis para Lit. Eu ficaria comovido se ela não estivesse totalmente errada, ele pensou. Eu só os ajudei porque entendi o verdadeiro objetivo do exame e tive que enganá-los, pois sabia que estávamos sendo observados. Ela é como Quilla, vendo alguém que não sou eu. Não, ela não é. Solo se opôs. Glória passou muito tempo com você, na verdade falando com você, em vez de olhar à distância. Ela também notou seus esforços para cuidar das pessoas ao seu redor, bem como de suas falhas. Também Glória acrescentou. Não pense que não sou grata a você por ainda estar me segurando apesar de todas as coisas que eu disse e não apontar em réplica que eu sou tão plana como uma prancha. Ele temia que ela estivesse realmente pescando elogios, mas Glória começou a rir de sua própria piada e ele alegremente se juntou a ela. Sim, é triste que com seu físico seus seios sejam quase imperceptíveis. Com sua idade e altura, duvido que ela possa melhorar muito nesse departamento. Obrigado por fingir não ter visto nada naquela época. Eu não sei do que você está falando. Lito mentiu através de seus dentes, mas Glória ignorou. Ainda ajudando por seus irmãos foi realmente sem vergonha. Você realmente acha que eu não iria notar? Um homem pode tentar. Ele encolheu os ombros. Deuses, você é como minha mãe. Glória o afastou, fingindo estar com raiva. Bem, mamãe, espero que possamos nos bem. Não fique grudento em mim, eu ainda te considero apenas um amigo. Tente ser um ideal e eu vou chutar sua bunda. Quando Glória se acalmou, ela e Lito voltaram à aula obrigatória para a última aula do dia. Depois de tirar tudo do peito, Glória sentiu-se leve como uma pena. Pelo contrário, Lita estava triste e decepcionado, mas nada disso apareceu em seu rosto enquanto eles continuavam fazendo conversa fiada. Solos rindo às custas dele certamente não ajudou. E aqui eu pensei que meu charme maduro impressionou ela. Glória não está procurando um namorado, mas como uma figura paterna enquanto ela está dentro da academia. Mas como uma figura materna, minha querida aspirante Casanova. Solos não conseguia parar de rir. Suas palavras, não minhas. Mas não é melhor assim. É como se você ganhasse uma nova irmã que vai manter longe todos aqueles garimpeiros que te importunaram até agora. Você não está um pouco decepcionado demais para alguém que não gosta de Glória como uma menina? É uma questão de orgulho. Mesmo que eu acabe rejeitando uma garota, ser cortejado é sempre lisonjeiro. Prefiro ser gostado como menino do que cobiçado por ser como a mãe dela. Quando eles se sentaram em suas mesas, Uriel deu-lhe uma piscadela e um polegar para cima.
Em sua mente, seus dois amigos tinham agora um novo e íntimo conhecimento um do outro. Kila não sabia como enfrentar Glória, que não parecia notar sua angústia, cumprimentando-a com um sorriso radiante como sempre fez. Sinto muito, pequenininha, pensou Glória. Mas você ainda tem 12 anos. Você tem 4 anos antes de ter que decidir o que fazer com sua vida e provavelmente acabará trabalhando em um ambiente seguro, como a academia ou um grande hospital. Tenho um pouco mais de um ano para arriscar o máximo de coisas que puder da minha lista de desejos. Espero que aprenda com essa experiência. Como nossa mãe sempre diz, quando você vê um bom homem, faça o seu movimento ou alguém fará. Glória estava bem ciente dos sentimentos de sua irmã adotiva, mas ela os considerava nada mais do que uma paixão infantil. Em todo o tempo que se conheciam, Kila sempre foi passiva, conseguindo falar com Lith apenas sobre lição de casa e magia. Glória, em vez disso, apesar de não saber por que sua presença a fez se sentir segura, estava determinada a entender seus próprios sentimentos e deixar a resposta, seja lá o que for, liderar seu caminho. Quando o segundo gongo ressoou, uma mulher gorda entrou na sala de aula. A conversa dos alunos parou imediatamente. Sua atenção chamou a atenção para a recém-chegada. Ela não era uma beleza nem intimidante, muito pelo contrário. Ela estava na casa dos 40 anos, cerca de 54 metros de altura, com longos cabelos loiros com tons de preto que atingiram seus quadris. Seu sorriso era contagioso e tinha um rosto redondo e jovial que aquele acharia muito mais adequado para um padeiro vendendo doces do que um mago poderoso. Ao contrário de todos os outros professores, suas roupas não eram brancas, mas preto breu. Boa noite, caros alunos. Meu nome é Kalin Zenef e para este trimestre serei seu professor convidado para o curso de necromância. Como você provavelmente notou da minha roupa, eu normalmente ensino na Academia Grifão Preto. Nossas instituições concordaram com um programa de intercâmbio para os professores, para que possamos aprender uns com os outros e melhorar a relação entre nossas escolas. Ela passeava lentamente pela sala de aula, estudando as reações do aluno. Antes de começar nossa aula, é melhor que eu responda a todas as perguntas que geralmente aparecem na cabeça daqueles que ouvem a palavra necromância pela primeira vez. Não é uma disciplina proibida, nem os necromantes se escondem durante a noite para sequestrar bebês e virgens. Necromância é apenas uma disciplina mágica como qualquer outra. Nós necromantes temos nossa má reputação graças à ignorância, superstição, e algumas maçãs podres. Lembre-se, não importa se você é um mestre da forja ou um mago da guerra, os únicos feitiços que são considerados proibidos nos 3 grandes países são os que usam humanos vivos como materiais ou exigem troca de vidas por poder. O que vou te ensinar são os fundamentos da necromância, suas leis e usos práticos no campo de combate. Por causa da natureza do meu assunto, meus colegas aqui no Grifão Branco me apelidaram de Anti-Hood. Assim como para a magia dimensional, passar neste curso influenciará suas notas gerais, mas não afetará de forma alguma suas chances de se formar. Além disso, enquanto o assunto de Hood é longo e complicado, o meu será relativamente curto e fácil. Vamos começar com uma breve introdução. Devido às implicações morais e legais do uso de cadáveres como ferramentas, a necromância pode ser considerada um ramo realmente especial da magia. O feitiço de nível 1 a 3 é considerado necromância básica, e é isso que vou te ensinar. Os níveis 4 e 5 consistem em necromância avançada, que requer a adesão ao exército real ou ao corpo da rainha para ser ensinado, é magia proibida, a prática da qual é um delito capital em todos os 3 grandes países. Necromância básica é sobre transformar temporariamente um cadáver em um morto-vivo para servi-lo como guarda, mão de obra ou um batedor. É muito útil para arqueiros e magos que gostam de voar sozinhos. A necromância avançada permite criar permanentemente escravos mortos-vivos que lhe servirão até que sejam destruídos ou fiquem sem magia. Esta disciplina não é ensinada em academias nem pela Associação dos Magos. Só a coroa pode ter um exército, seja pessoas vivas ou não, não importa.
transformando-se a si mesmos ou outros em vampiros ou lixos. Em vez disso, isso é magia proibida e como tal é uma ofensa capital. Também vou explicar por que a necromabilidade é tão estritamente regulamentada, quais são seus riscos e como se defender dela. Vamos começar com uma pequena demonstração. Com um estalo de dedos, a professora Zenef tirou o esqueleto de um rato de seu anel dimensional. Normalmente seus súditos não serão tão limpos. Eu propositalmente removi todas as partes desnecessárias para evitar ver a maioria de vocês vomitando. Estou te dizendo isso porque necromância é inútil se a carcaça for de mais do que 5 dias. Além desse período, as chances de sucesso diminuem rapidamente. Apenas corpos frescos podem ser transformados em mortos-vivos. Coisas como necromantes criando cemitérios inteiros são apenas folclore e contos de fadas. Lee tricotou as sobrancelhas, tornando-se mais pensativo quanto mais discrepâncias ele encontrou com o que Kala lhe havia ensinado. 5 dias. Os corpos que Kala armazena na floresta têm pelo menos meses de idade. Mesmo aqueles que eu levantei de volta na zona de quarentena estavam mortos por semanas. Lee pensou. A boa notícia é que eu já posso sair desta classe, a má notícia é que parece ser uma colossal perda de tempo. A professora Zenef lançou seu feitiço, permitindo que Lee detecte as primeiras diferenças entre necromância verdadeira e falsa. Quando Lee criava um morto-vivo, ele enviava um único tendão da magia das trevas no cadáver criando um núcleo sanguíneo. Adicionando uma faísca de magia de luz durante o processo, ele imprimia a criatura com sua força vital e a ligaria à sua vontade. O professor, em vez disso, tinha criado uma densa névoa de energia escura que entrava e saía do esqueleto do rato, como se estivesse procurando por algo. Em poucos segundos, a neblina foi completamente absorvida pelos ossos e uma luz vermelha brilhou das órbitas oculares vazias. Antes do processo ser concluído, Zenef executou um segundo feitiço que deixou uma marca brilhante na cabeça da criatura. A classe engasgou enquanto o morto-vivo esticava seus membros, produzindo um som estranhamente divertido. Isso é o que é considerado um sucesso. A professora enviou o rato fazendo uma ronda na sala de aula com uma simples onda de sua mão. Como você pode ver, a criatura é perfeitamente funcional e obedece a todos os meus comandos. Ao contrário de todas as outras disciplinas que você estudou antes, a necromância não é tão simples quanto apontar e atirar. Envolve força de vontade e o uso de múltiplos elementos mesmo em seu primeiro nível. Um segundo estalo de seus dedos produziu uma gaiola de metal contendo um segundo esqueleto de rato. Ela repetiu o feitiço da escuridão, mas desta vez ela não executou a luz. O novo morto-vivo entrou em frenesi, colidindo contra as barras com toda a sua força, tentando alcançar Zenef. Isso, em vez disso, é uma aberração. Isso acontece quando, devido à incompetência do mágico ou falta de força de vontade, a criatura é permitida a entrar em fúria. Normalmente sua primeira vítima é o necromante em si. Enquanto ela falava, o morto-vivo continuava emitindo um som estridente que se assemelhava ao grito de uma criança. Ele atacou as barras uma e outra vez, até que pedaços de osso começaram a cair sobre a mesa do professor. Criar e controlar o morto-vivo requer foco. Quanto mais forte for sua criação, mais difícil será controlar. Um pouco mais do que você pode mastigar por puro poder ou números, e é isso que acontece. Ela apontou para a gaiola. Na minha época, quando a necromabilidade era ensinada durante o primeiro ano, muitos estudantes morriam pelas patas desses monstrinhos que mantinha como animais de estimação. Uma garota de aparência familiar levantou a mão. O que está pensando, senhorita? Lá de Mirna Kratik. Ela deu ao professor um arco profundo. Por que alguém deveria querer uma coisa dessas? Mirna não conseguia parar de virar a cabeça para vigiar os ratos mortos-vivos. Excelente pergunta, Lady Kratik. A resposta é: para poder e controle. Era uma maneira de mostrar o talento de alguém e ter guarda-costas leais 24 horas por dia. O bullying torna os mortos-vivos muito mais atraentes do que os vivos. Zenef suspirou. O professor fechou os olhos, respirando fundo. De repente, os primeiros mortos-vivos correram em direção a Mirna.
Ele pulou em sua mesa e disse: além disso, principalmente por causa disso, capítulo 194, uma perspectiva diferente 2. Lee não sabia se ficaria mais surpreso com a descoberta de quão ignorante ele era sobre o verdadeiro potencial da necromância, ou vendo um esqueleto de rato em pé em suas patas traseiras, conversando com a voz do professor Ezequiel. Apesar da distância, ele foi capaz de notar que a luz nos olhos da criatura tinha se transformado de vermelho profundo para azul brilhante. Como você viu quando eu reanimei esta carcaça, deixei uma marca nela usando minha força vital para ligar nossas essências. O rato Ezequiel bateu a cabeça com uma pata, tornando a marca visível novamente. O vínculo permite que necromancers transfiram temporariamente sua consciência dentro de suas criações. Os alunos usavam essa habilidade principalmente para trapacear durante as provas escritas. Usando um pequeno rato morto-vivo, eles podiam se comunicar entre eles ou simplesmente copiar as respostas dos alunos mais brilhantes. Os mortos-vivos também eram uma ferramenta muito popular para fazer piadas cruéis e espiar pelas janelas. Há uma razão para todas as academias terem removido janelas de seus dormitórios. Nem mesmo a magia consegue vencer o entusiasmo de um bando de adolescentes excitados. Não importa a proteção, eles sempre encontrariam uma brecha. O rato riu. Tenha em mente que a transferência não é sem riscos. O corpo do mago fica completamente indefeso durante toda a duração. Alguém poderia ferver você e você nem notaria. Além disso, nesta forma eu não tenho a percepção de um rato ou de um morto-vivo. Eu posso ver e ouvir como se eu estivesse em sua mesa, mas todos os meus outros sentidos estão perdidos. Eu não posso usar magia, e se algo acontecer com este corpo antes de eu voltar para o meu próprio, o choque resultante pode me incapacitar por horas. Os olhos da criatura ficaram vermelhos novamente e a professora Zenef estalou os dedos uma terceira vez, tirando um terceiro esqueleto de rato de seu amuleto dimensional. Quando ela lançou o feitiço necromântico, a névoa negra engoliu a carcaça por um tempo antes de desaparecer. Isso é o que acontece ao tentar reanimar um cadáver há muito morto. Uma falha. Até o momento, o fenômeno ainda não está claro. O que sabemos é que se um cadáver não é reanimado pelo menos uma vez a cada 5 dias, torna-se inútil. Gostaria de poder usar a visão da vida para coletar dados. Solos, o que você viu com seu senso de mana? Lee pensou. Seu feitiço parece voar cego. A necromabilidade falsa não tem conceito de núcleo de mana, então as energias das trevas escanearam todo o corpo antes de formar o núcleo sanguíneo. Meu palpite é que quando um ser vivo morre, seu núcleo de mana deixa para trás algum tipo de eco que desaparece após cerca de 5 dias. A necromabilidade falsa parece ser fortemente dependente dessas energias persistentes. Sem elas, o feitiço perde o foco e se torna ineficaz. Kala não é uma despertada, mas ela sabia por instinto o que fazer. Lee ponderou. A afinidade natural das bestas mágicas com os elementos é simplesmente aterrorizante. Não é à toa que ainda não há espécies dominantes neste planeta. Durante as seguintes lições, vou ensiná-lo a criar com segurança todos os mortos-vivos menores, como transferir sua consciência e como reconhecer quando você está ultrapassando seus limites. Necromância é tudo sobre controle e autoconsciência. Ao contrário de todos os outros tipos de magia, pode sair pela culatra. Isso vai ajudá-lo a construir seu caráter, fazer você perceber que suas decisões, seus feitiços têm consequências sobre vocês mesmos e outros. Ainda temos alguns minutos antes do gongo. Alguma pergunta? Lee levantou a mão e o professor Ezequiel acenou com a cabeça para ele. Quanto tempo dura um morto-vivo? Depende da camada do feitiço e da força da criatura. Ela ficou feliz em ouvir uma pergunta relevante em vez de uma sobre fantasmas e maldições. Vamos dizer que depois deste curso você será capaz de manter um esqueleto simples por até 15 horas ou um cavaleiro esqueleto para um. Eu tomo de volta tudo o que eu pensava. O único tipo de necromância que conheço precisa que eu infunda mana constantemente em meus criados mortos-vivos, enquanto o dela pode fornecer-lhes uma reserva de energia. Sem mencionar que meu conhecimento sobre os mortos-vivos está limitado a Dungeons e Looting e filmes de George Romero.
Há muita coisa que posso aprender com ela. Eu costumo esquecer que, ao contrário das bestas mágicas, os humanos têm legados. Posso mesclar suas centenas de anos de experiência com o que Kala me ensinou a criar minha versão da necromância, algo mais forte do que a soma de suas partes. Outra pergunta. Você mencionou pequenos roedores. Por que não insetos? Eles são menores e são mais propensos a passar despercebidos. Excelente pergunta. Professor Zequel não gostava de jogar favoritos, mas ver curiosidade genuína em seu campo era tão raro quanto lisonjeiro. Por duas razões. A primeira é que se o corpo é muito pequeno, em vez de ser infundido pela magia da escuridão, ele é destruído por ela. O ajuste fino que exigiria torna esse feitiço muito caro e leva à razão número 2. Mesmo que se consiga ter sucesso, a energia armazenada duraria apenas por um curto período de tempo, tornando a criatura inútil. Lita ainda tinha mais perguntas, mas o gongo ressoou forçando-a a parar. Isso é tudo por hoje. Dispensados. Como eles ainda não haviam recebido os livros do terceiro trimestre, o grupo de Lit se separou uma vez fora da sala de aula. Todos voltaram para seus quartos esperando a entrega. Se importa se eu acompanhar um pouco? Uriel perguntou. Quero falar com você sobre Plória. Não me diga que você gostou dela em segredo o tempo todo. Lit brincou com isso, esperando evitar ser educado sobre relacionamentos por um adolescente hormonal obstinado. Deuses me protejam, não. Ele riu. Ela é alta demais e definitivamente muito obstinada para mim. Prefiro garotas pequenas e bem dotadas que não ameaçam me virar de dentro para fora como uma meia. É que, como nunca te vi com uma garota, quis dar um conselho não solicitado. Lita encolheu-se interiormente, mantendo o rosto de poker e assentindo. Se eu fosse você, eu retornaria a cédula para Linjos e deixaria que ela aceitasse. Lit ficou em transe. Não era o que ele esperava de Uriel. Após o segundo exame, Plória está duvidando muito da vida dela. Eu sei porque eu vivi sob o teto dela até a academia começar de novo. Não sei se Rude vai conseguir expulsar Lucard. Seu pai é um homem poderoso e bem relacionado. Mesmo que ele faça, é só uma questão de tempo até que as pessoas comecem a falar sobre vocês dois, e isso colocaria um segundo alvo nas costas dela. Todo mundo sabe que você tem uma cédula, então você sempre pode blefar para sair de problemas. Sem mencionar que você é incrivelmente forte. Uriel piscou, referindo-se ao segredo compartilhado de Lit. Ela é forte também, mas agora Plória está em uma fase difícil. Ela não precisa de mais traumas. Se você realmente se importa com ela, você deve colocar a segurança dela em primeiro lugar. Um ano é muito tempo, muitas coisas podem acontecer. Quem é você e o que fez com Uriel? Lit respondeu levantando a sobrancelha em descrença, fazendo seu amigo rir. É que o futuro dela não está definido em pedra. Ela pode mudar seu caminho a qualquer hora e acredito que Plória precisa de paz e tranquilidade para não apressar sua decisão. Eu realmente invejo-a por isso. Uriel suspirou. Como ele parecia precisar tirar algo do peito, Liton o interrompeu. Você sabe, a razão pela qual eu posso parecer tão superficial às vezes é porque eu sou como Plória, tentando aproveitar o pouco tempo que eu tenho deixado ao máximo. Não me errei, ao contrário dela eu não vou colocar minha vida em risco todos os dias, mas eu vou ser acorrentado pelas minhas responsabilidades com meu pai, meus súditos, minha esposa e filhos. O quê? Lit ficou espantado. Cara, mesmo antes de eu começar a academia, eu já estava noivo. Eu sei com quem quando me casarei desde os 10 anos de idade. Eu a conheço? Não, ela não é uma maga. É um casamento político juntar-se à minha família magicamente talentosa para uma antiga família nobre. Todo mundo ganha. Depois de nos formarmos, me tornarei o segundo no comando por alguns anos. Então, o casamento e eu tenho que ter pelo menos um par de herdeiros aos 20 anos. Como eu disse, o futuro de Plória não está definido em pedra, mas o meu está. Eu entendo melhor do que ninguém como ela se sente sendo presa. Você e Lit suspirou. Talvez não dê certo entre vocês dois, mas ainda podem aprender algo um com o outro.
Prometa que vai pensar sobre isso. Eu vou. Em um canto remoto do deserto de sangue, os 3 guardiões se encontraram pessoalmente pela primeira vez em centenas de anos. Mesmo que tivessem se transformado em suas formas humanas e suprimindo suas auras tanto quanto pudessem, não foi o suficiente. A terra abaixo tremia ligeiramente enquanto o céu trovejava. O mundo parecia assustado com sua montagem e estava tentando separá-los mais uma vez. Odeio admitir, mas você estava certo, Salark disse. Ela tinha tomado a aparência de uma mulher de aparência jovem, com cabelos longos pretos sedosos, olhos esmeraldas e um tom de bronze de pele tão claro que parecia brilhar sob o sol da manhã. Ela usava as mesmas roupas brancas que seus líderes tribais, os Penas, fizeram, mas sem turbante, permitindo que seu cabelo pastasse no chão. Alguns bastardos invadiram meu território e estão espalhando abominações como se fossem presentes. Subestimei nosso oponente, deixando tudo nas mãos dos meus despertados. O resultado é que 5 das minhas penas morreram em menos de um mês. Eram todos bons homens e mulheres. Alguém tem que pagar por suas mortes. Seus olhos inflamaram como uma chama roxa enquanto a areia abaixo de seus pés se transformava em vidro por causa do calor que ela emitia. O tremor e o trovão intensificaram-se, mas nenhum dos presentes se importava. Não é tudo. A morte súbita de tantos despertos aleijaram minha força militar, minhas fronteiras estão sob ataque de todas as direções. Eu não sou o responsável, a trégua com o Reino Grifon ainda se mantém, Tiris disse. Eu também não. Não controlo nada no Império, mas meu aprendiz teria me dito antes de fazer tal movimento. Ela sabe quanto está em jogo. Legain encolheu os ombros com aborrecimento. Eu não estou culpando vocês, mas eu mesmo. Salark rugiu. Claramente o culpado garantiu que todos os meus inimigos soubessem da minha fraqueza, caso contrário, os países vizinhos nunca poderiam configurar um ataque coordenado como este. Eles estão arruinando anos de trabalho duro. Seus delicados pés pisotearam várias vezes, quebrando o vidro, a terra, e causando um pequeno tremor, por volta de 3,0 pontos na escala Richter. Então por que você nos convocar se você sabia que somos inocentes? Tiris já estava com dor de cabeça por ter que suportar o temperamento de Salark sem a possibilidade de bater a cabeça. Porque eu sei quem fez isso e onde eles estão agora. Se fosse só matar, eu mesmo teria feito, mas quero levá-los vivos e fazê-los falar. Preciso que os impeça de escapar. Estou bem com isso. Eu não tinha nada para fazer esta noite de qualquer maneira. Legain bocejou, dando-lhe um polegar para cima. Com um estalho de dedos, Salark os transportou a centenas de quilômetros de distância, nas proximidades de uma pequena cadeia de montanhas. Como a maior parte de seu reino, a paisagem era estéril. Muito estéril até para um deserto. O bastardo deve ter levado seu tempo doce aqui. Até as montanhas estão desmoronando devido ao vazio de energia mundial, Salark bufou. Cele o espaço por aqui, eu vou entrar. Tiris e Legain operavam sua magia à sua maneira. Um guardião estava sintonizado com o planeta, a ponto de que até seu ato mais simples era magia. Tiris começou a andar, incontáveis runas de energia se espalhavam no ar e no chão a cada passo que ela dava. Legain estava se sentindo nostálgico, vendo seus 2 amigos emocionando seu velho coração. O dragão começou a cantar com uma voz de tenor. Onde quer que a canção chegasse, o assunto estaria ligado à vontade do dragão. Mostre-se. Tiris sorriu, cantando junto em uma melodia contrária. Suas vozes encherão o ar de mana, fazendo flores florescerem de sementes secas e água jorrar do chão. Os guardiões estavam apenas selando o espaço, a vida era apenas um subproduto de sua alegria de estarem juntos. Bem, pelo menos haverá muita chuva este ano, Salark resmungou ao entrar no labirinto subterrâneo. Continua no próximo vídeo.